Ei, mames, tudo bem? Eu sou a Mari Furtado, educadora parental. Esse é o nosso Papo de Quinta e hoje eu vim aqui contar para vocês exatamente o que é isso de educadora parental e como que eu posso te ajudar com essa minha profissão. Vamos lá? Bom, para começar, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui, como que eu me tornei educadora parental, eu preciso contar um pouquinho da minha história. Quando eu descobri que estava grávida do Raul lá em 2017, eu senti uma necessidade muito grande de aprender sobre a maternidade, né? Então eu fui ler, eu fui estudar, eu fui pesquisar sobre a gravidez, sobre os primeiros cuidados com o bebê, sobre a amamentação, sobre o sono, né, do bebê, sobre os cuidados durante a gravidez também, sobre o parto. E fui estudando, fui aprendendo, mas ainda sentia que faltava alguma coisa. Durante muito tempo na minha vida, eu dei aula particular para criança e para adolescente. Então sempre me senti muito conectada com eles. Eu sempre tive muita facilidade em me conectar com eles, em estar próxima deles, em entender eles e me fazer entender por eles também. E quando eu tava grávida, isso ressoou muito forte em mim de novo. Essa necessidade dessa proximidade, de estar junto. E eu já não dava mais aula particular, né? Mas eu comecei a entender que eu queria pro Raul ter essa proximidade, essa ligação, essa conexão com ele que eu tinha com os meus alunos na época que eu dava aula. E eu sabia que para isso eu ia precisar fazer algumas coisas diferentes da educação que eu estava acostumada, da educação que eu tinha sido criada, né? Essa educação tradicional baseada no patriarcado que toda a nossa geração foi educada, foi criada. Aqui vocês não me entendam mal, não me interpretem mal. Eu amo os meus pais, sou muito grata a eles e tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer para minha educação e dos meus irmãos, com os recursos que eles tinham e com as experiências que eles tinham tido, enquanto crianças que foram educadas também pelos pais, né? Então, não tem, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, mas tenho consciência de que em muitos momentos, né, eles não conseguiram me dar o que eu necessitava enquanto criança. E foi isso que eu quis buscar para essa educação com o Raul. Como eu disse, a nossa geração ela foi educada, foi criada baseada nessa educação tradicional, patriarcal, que é uma educação punitivista, né? Então, uma educação que a gente ficava de castigo, que muitos de nós tomava palmada, tomava chinelada, que muitos de nós éramos humilhados, a gente escutava não chora à toa, eu vou te dar motivo para chorar, ou então manda quem pode, obedece quem tem juízo, enquanto você morar na minha casa é desse jeito e pronto, acabou, né? Engole esse choro. E eu não queria trazer isso para a educação do Raul. Então eu comecei a procurar e a pesquisar e eu encontrei a Jenny Nelson, que é a autora dos livros da disciplina positiva, e conheci a disciplina positiva, que é uma educação, né, baseada aí no respeito à criança, na conexão, na empatia. E fui estudar, fiz a formação. Junto com a formação da disciplina positiva, eu fiz também a teoria do apego no Instituto Arip com o Alexandre Coimbra, um psicólogo super renomado, maravilhoso, e fui aprender também sobre o apego seguro, né, como uma forma de criar os filhos aí conectados com a gente. E fui além, eu quis ir além. E aí eu conheci a Escola da Educação Positiva, é a maior escola de parentalidade da América Latina. E lá eu me formei, fiz a formação na atuação consciente lá, e em seguida as especializações em comportamento infantil e adolescente. E comecei a atuar como educadora parental, né?
extrapolei, saí da minha vida pessoal, que eu já aplicava isso com o Raul desde o primeiro dia que ele nasceu, e sim, é possível a gente aplicar a educação respeitosa, amorosa, afetiva com os nossos filhos desde o primeiro momento do nascimento, inclusive desde antes, na barriga já é possível. E eu fui além, porque várias amigas começaram a me perguntar e a querer saber e achavam interessante. Eu falei, poxa, por que eu não posso trazer isso para o máximo de pessoas possível? E aí me profissionalizei, atuo como educadora parental. E como educadora parental, eu ajudo as famílias, ajudo vocês, principalmente as mães, porque sejamos honestas aqui, 99% das vezes esse movimento de mudança dentro das casas, dentro das famílias, ele é provocado pela mulher, pela mãe, que não está satisfeita com a forma como as coisas estão acontecendo, está frustrada porque não consegue se conectar com os filhos, não consegue ter uma colaboração dos filhos em relação, né, à harmonia da casa. Então eu ajudo vocês a se conectarem com seus filhos de forma que vocês consigam uma harmonia dentro da casa e que pratiquem uma educação respeitosa, generosa, amorosa, efetiva e afetiva, né? Que os filhos sejam colaboradores dentro de casa e as relações fluam de forma mais leve, mais tranquila, tá? A gente usa a educação não violenta, a gente usa a teoria do apego, a gente usa a disciplina positiva, a gente usa a psicologia positiva e tantas outras vertentes dessa educação que tem como o grande quê dela o olhar ampliado para a criança. É você olhar para o seu filho e tentar entender o que é que ele tá te comunicando ali com aquele comportamento e a partir daí se movimentar. E a partir daí buscar uma forma de atender essa necessidade dele, porque uma vez que os nossos filhos estiverem com as necessidades atendidas, e eu falei sobre isso no nosso primeiro vídeo, eles vão estar equilibrados, eles vão estar bem, né? E a tendência é que eles fiquem mais colaborativos, tá? É o respeito mútuo. É a gente olhar para a criança como indivíduo, como ser humano, né? Incrivelmente, as crianças são seres humanos. A educação que a gente foi criado, que a gente foi educado, ela objetifica a criança, né? A criança não podia sentir, a gente não podia querer. A gente estava super feliz, super alegre, e aí a forma como a criança demonstra isso muitas vezes é correndo, é pulando, é gritando, e a gente escutava o tempo inteiro, fica quieto, senta nesse sofá e só levanta quando eu mandar, cala a boca, fica de bico fechado. A gente não podia se expressar. Quando tava triste, a mesma coisa, menina bonita não faz essa cara feia, não chora à toa, homem não chora, né? A raiva a mesma coisa, o medo a mesma coisa, que bobagem ter medo disso. Você não é mais criança, você não é mais um bebezinho, né? Vilanizando aí essas situações da criança. E o que a gente busca é exatamente não fazer isso com os nossos filhos. Mostrar para eles que a gente reconhece eles como indivíduos, como seres humanos, que têm necessidades, que têm vontades e que podem sim sentir, que podem sim querer, que podem sim se expressar, que eles vão ser acolhidos, eles vão ser validados, eles vão ser amados, né? Um amor incondicional, um amor que não se preocupa se a criança tá bem comportada ou mal comportada, porque ela sabe que o comportamento da criança ali é uma forma de expressão, é uma comunicação, não é o que a criança é, né? É uma educação, a educação consciente, né? Que é o que eu, enquanto educadora parental, ajudo vocês a praticarem, que permite que a criança seja quem ela quiser ser, quem ela veio para ser, com todas as características dela, mesmo que muitas vezes a gente não entenda e até nem goste dessas características, mas a gente respeita, né? É uma educação com respeito mútuo, porque a gente
quer respeito dos nossos filhos e pra gente ter isso, a gente precisa respeitar eles também. Nós somos o grande exemplo deles, né? Tem uma frase muito famosa que fala, o exemplo arrasta. E se a gente dá o exemplo de como a gente quer que eles ajam, se a gente faz acontecer, eles vão se espelhar nisso e vão fazer igual, né? Então, enquanto educadora parental, é isso que eu faço. Pode parecer simples, mas não é, porque nós somos viciados no modelo educacional tradicional, patriarcal. Foi a forma como a gente aprendeu a fazer, como a gente aprendeu que era o certo, né? Então, muitas vezes, a gente tá preso nessas crenças. Então, quando a gente vê, a gente já tá gritando, quando a gente vê, a gente já tá colocando de castigo, quando a gente vê, a gente já tá mandando calar a boca, quando a gente vê, a gente já tá deixando eles com a sensação de que eles não têm voz, que eles não têm vez, que a gente não tá escutando eles, que a gente não tá vendo eles. Então, não é uma educação automática. E por isso, é importante e é bom que se tenha um profissional qualificado, um profissional sério, que nos conduza nesse caminho. Eu espero realmente que vocês estejam gostando desses vídeos. Eu quis hoje trazer porque muitas pessoas me perguntam: Mari, o que é uma educadora parental? O que você faz? Né? Então a gente ajuda mesmo vocês, desde o início do nascimento do bebê, quando tem aquele luto do bebê ideal que a gente idealizou quando estava na nossa barriga, e aí vem o bebê real que chora, que não dorme, que não mama direito, e aí a gente se frustra. Então a gente ajuda desde esses momentos até os momentos de birra e de agressividade e dificuldade na escola e o bullying e as maravilhosidades da adolescência. Então isso tudo engloba o meu trabalho. Eu espero que tenha esclarecido para vocês um pouquinho sobre. Quem estiver gostando, curte, compartilha, comenta, me segue aí no YouTube e me segue lá também no Instagram, @MariFurtadoOficial, que lá também eu falo muito sobre a parentalidade, dou muitas dicas, embora aqui a gente aprofunde mais um pouquinho e tenha esse olho no olho, né? Lá também tem muita coisa bacana, tá bom? Um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!